A informação agora, minha gente, ao vivo, eu chamo a sua atenção porque vamos atualizar as informações do caso Genivaldo. Porque o processo que estava em segredo de justiça agora está parcial. O que isso significa na prática, Lucas Moura? Boa noite. Boa noite a você, Mariana, mais uma vez. Boa noite também a todos que nos acompanham. Exatamente isso, é o segredo de justiça parcial. Nós recebemos essa informação e imediatamente acionamos as advogadas da Maria Fabiana, que estão aqui comigo, Priscila Mendes, Fernanda Soares, conversarão conosco a partir de agora, para que possam de alguma forma explicar para a gente como é que funcionará todo esse ambiente processual a partir de agora. Priscila, eu quero começar conversando contigo, para que você possa justamente me explicar. O processo ele não está todo agora livre do segredo de justiça, apenas algumas partes. Que partes são essas? O que é que a gente vai ter acesso agora de forma pública e que impactos isso traz sobre o andamento processual? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Então, Lucas, o processo a partir da data de hoje, ele foi colocado assim, parcialmente em segredo de justiça. E o que pode ser visto, né? Essa é a pergunta para a sociedade. Entende o magistrado que há necessidade nesse momento de abrir esse processo, porque é algo de, na verdade, podemos dizer, de curiosidade de todos da sociedade. Todos precisam de uma resposta do que é que está acontecendo diante daquele ato que aconteceu lá na cidade de Umbaúba. Agora pode-se ter acesso às peças, ou seja, os pedidos que a defesa da Dona Maria Fabiana fez inicialmente, os valores indenizatórios, qual foi a contestação da União, o que é que a União de fato tem contestado, o que é que a União em fase de contestação tem trazido. Isso daí vai ser relevante porque deixará muito bem claro quais são os parâmetros que a União tem utilizado para poder embasar valores indenizatórios da causa do senhor Genivaldo. Sobre esse assunto, vocês solicitaram, e o processo é um processo que pede a indenização no valor de 100 milhões de reais, mas a contestação, já que agora é pública, ela pode ser falado sobre ela, que a indenização ela se ofereceu para pagar um valor muito abaixo, a princípio, né, pelo menos no início do processo. Então, em fase de contestação, a União, claro, impugnou por todos os nossos pedidos, né, pediu em procedência e trouxe que o pedido dessa defesa deveria ser valores que chegassem aproximadamente a 50 mil, 80 mil, trouxe alguns julgados do Supremo Tribunal de Justiça que são totalmente diferentes do caso do Genivaldo. Esta defesa entende que não há nenhum julgado que chegue e equipare ao caso do senhor Genivaldo. Então, nesse caso, os valores que eles têm trazido são fatos totalmente diferentes. A exemplo, um julgado que eles trouxeram numa indenização de 75 mil, que a priori foi pedido 45, mas no tribunal foi majorado para 75, de um caso onde o cidadão ele foi morto após um disparo de arma de fogo de um agente policial. Caso totalmente diferente do caso do senhor Genivaldo. Então, nós temos buscado trazer valores, claro, justos, não desarrazoados, não é essa a intenção da defesa, mas valores que de fato tentem pelo menos amenizar a dor dessa família diante daquele fato horroroso, né, que aconteceu na cidade de Umbaúba, de que essa família vem trazendo um dano moral contínuo. E aqui eu friso contínuo porque diariamente a União, por exemplo, a contestar a legitimidade da viúva, embora já tendo sido reconhecida na esfera estadual, é algo que fere demais com a pessoa da senhora Maria Fabiana, bem como com o seu filho quando vê a sua mãe naquela situação. Conversar com a Fernanda também. Fernanda, por favor, chega aqui mais próximo de mim, porque como é que está, né, a confiança de vocês no processo? Em que fase está esse processo e como é que você acredita que será esse desenrolar final, imagino? Então, boa noite, Lucas. Acreditamos que, diante das provas juntadas no processo, chegaremos a um resultado positivo e, diante das provas, tanto testemunhais quanto materiais, acredito que a indenização será justa, tanto para Enzo quanto para Maria Fabiana, e acredito que atenderá aquilo que a sociedade espera. Como é que vocês receberam a informação, Maria Fabiana recebeu a informação da demissão dos policiais? Né? Então, ela recebeu essa informação com grande felicidade, pelo sentido de ver que agora a justiça começou a ser feita, daquilo que se espera. Já se passou mais de um ano da data do fato e hoje a gente teve, quer queira, quer não, a primeira posição da justiça em relação ao caso foi a demissão dos policiais através aí desse processo administrativo instaurado pela própria Polícia Rodoviária Federal. Perfeito, eu agradeço as duas pela presença e participação. A gente lembra, Mariana, que o caso Genivaldo é um caso que envolve várias etapas, várias nuances e várias esferas da busca, de fato, por uma justiça. Existe a situação civil, que é o
fato principal que nós estamos tratando aqui, da solicitação e da busca por indenização. Existe a questão criminal também, que está em uma discussão, a gente espera, imagino que o caso vá à júri popular, e a administrativa dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, na instituição da qual eles foram demitidos, e, como as advogadas disseram, traz o início do sentimento de uma justiça que começa a ser feita, mas ainda existe um caminho longo pela frente. Mariana. Muito obrigada, Lucas.